Ponga atenção para que você veja o que Deus Ele hace com aqueles que lhe obedecem. Porque Deus está sentado em um trono de justiça. Deus é justo. Deus não comete erros. Por sua justiça, Ele não comete erros. E por causa dessa justiça, é que a Ele não lhe importa o passado da persona. Você pode estar aqui hoje e você dizer, o bispo, eu he hecho coisas terríveis em meu passado. O bispo, eu adulterei, eu roubei, eu matei, eu usei droga, eu vendi drogas, eu me prostituí, o bispo, isso é coisas, o bispo, delas quais eu me tenho vergonha. Para Deus, seu passado não interessa. O que interessa para Deus é uma coisa. A partir de agora, o que você vai fazer? Você vai continuar com essa vida injusta? Ou você quer uma nova vida? Porque se você disse, bispo, o que eu quero é uma nova vida, então Deus borra seu passado e lhe dá a oportunidade de recomeçar. Amém, gente? Não importando o que você haya hecho. Não importando, bispo, não importando. Deus é justo. Ele é muito justo. E quando Ele vê que a pessoa se arrepende de coração e se entrega a Ele, então Ele dá um voto de confiança. Você sabe que neste mundo é muito difícil que você tenha um voto de confiança uma vez que você já cometeu erros. Você sabe que as pessoas allá afuera, quando você se equivoca com elas, elas não lhe dão mais um segundo voto. Toda a vida elas estão señalando seu erro. Você vê que há matrimônios que sofrem problemas por erros que foram cometidos. O marido cometeu um erro com a mulher, ou a mulher cometeu um erro com o marido. E todo o tempo um está condenando ao outro. Um está acusando ao outro por aquele erro passado. A pessoa não é capaz de perdonar. Ela não é capaz de confiar em la outra. Mas Deus não é assim. Quando nós nos acercamos a Ele, Ele nos dá uma segunda chance. Amém, gente? Essa senhora, quando chegou aqui na igreja, ela chegou com a vida destruída. Ela venia de um matrimônio fracassado. Um matrimônio onde havia violência. Había mucha violencia, había vicios de alcohol, de drogas. Yo estaba enferma de diabetes, ¿verdad? Y yo de ahí, pues yo salí de ahí, ¿verdad? Porque yo sé que no era bueno para mis hijos. Yo tenía 3 hijos. Y de ahí, pues yo empecé, ¿verdad? A luchar aquí. Porque yo cuando llegué realmente, yo había antes gritado, clamado a Dios. Porque yo antes, mire, yo sufría mucho. Yo lloraba, podríamos decir que todos los días yo estaba llorando delante de Dios, ¿verdad? Pero yo estaba en un lugar tal vez equivocado donde no me enseñaron a usar mi fe. Y yo siempre me portaba bien, yo decía, yo era buena madre para mis hijos, yo trabajaba, yo no andaba metiendo en problemas ni nada. Entonces yo decía, ¿por qué mi vida no cambia? ¿Verdad? ¿Cómo es que hay tanta injusticia en mi vida si yo estoy tratando de hacerlo mejor? Entonces digo, tiene que haber una diferencia, ¿verdad? Llegó un momento en que yo clamé a Dios con todas mis fuerzas, en un día que estuve entre la vida y la muerte, podríamos decir así, porque el papá de mis hijos era borracho, ¿verdad? Y siempre manejaba borracho. Entonces nosotros vivíamos aquí en Los Ángeles y llegó un momento que él quiso irse para Bakersfield. Y estaba totalmente embriagado, me obligó, porque si no quería hacerlo, él me golpeaba. Entonces me obligó a irme con mis hijos, poniendo la vida de mis hijos y la mía en peligro, porque yo no tenía otra opción. El diablo me tenía tan humillada, era tan injusticiada, que yo no era libre ni siquiera de pensar por mí misma. Entonces yo en ese momento que nosotros íbamos, yo ahora sí que decía yo, Dios mío, pues ahora ¿dónde estás? Yo quiero ver una solución, yo quiero ver un resultado en mi vida, tiene que haber alguna solución, ¿verdad? Incluso yo toqué muchas puertas antes de llegar aquí, obispo. Yo toqué muchos lugares buscando la solución. Fui hasta a brujos,
totalmente para que mi vida cambiara. Entonces, pero cada vez era de mal en peor. No hubo ningún resultado. Y yo llorando, ¿verdad?, para Dios. Pero cuando yo vine aquí, obispo, yo vine por una invitación. Me dijeron que aquí había una solución. Yo decía ¿será? Pues yo ya toqué muchas puertas y no ha habido ningún lado, porque ya había tocado hasta muchas iglesias, ¿verdad? Pero dije, no, bueno, ok, me voy a dar la última oportunidad. Dije yo, ¿verdad? Porque si en esta oportunidad Dios no se muestra para mí, yo ya no quiero ni vivir, porque una vida así no vale la pena vivirla, ¿verdad? Yo sufriendo con mis hijos, ya cuando dejé al papá de mis hijos tuve que luchar yo sola con mis hijos, ahora sí que en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, Dios de ahí, cuando yo hice oración, me invitaron a venir. Yo aquí me enseñaron a usar mi fe, porque yo había llorado mucho toda mi vida, pero no hubo ningún resultado, hasta que yo usé mi fe, porque aquí me enseñaron a usar mi fe, porque Dios se mueve la mano para nosotros solo usando nuestra fe, ¿verdad? Yo cuando me dijeron que dio un propósito, ¿verdad? Y yo dije, pues yo no tengo nada que perder y voy a ver si eso es realidad o solo es mentira. Yo llegué con la diabetes, fui sanada de diabetes haciendo uno de los propósitos, también con mucha perseverancia, porque es perseverancia. A veces al principio decimos, ay, no, pues es muy pesado, hacemos esto, pero yo decidí o matar o morir, o mi vida cambia aquí o de una vez que me quite la vida, porque yo ya no quiero vivir así. Yo trabajaba en unos restaurantes como del Taco Bell y todo eso, donde me daban las peores horas, y no eran 8 horas, eran solo 5, 4 horas. No tenía papeles, entonces yo no podía agarrar ningún buen trabajo para entonces. Yo llegué sin papeles, llegué enferma, llegué deprimida, llegué en el pozo. O sea, fondo del pozo. En el fondo del pozo. Y yo también me decidí a matar o a morir, porque yo estaba cansada, ¿verdad? Entonces Dios, cuando yo empecé, me liberó, me dio esa sanación. Yo fui sanada de la diabetes, porque en mi familia tengo hasta 5 tíos que han muerto de diabetes, y mi mamá también tiene diabetes. Entonces yo también estaba propensa, porque es una maldición que tenemos, ¿verdad?, en la familia, de que todos con diabetes. Pero Dios me sanó. De ahí yo conseguí mis papeles, algo imposible, porque realmente yo había aplicado por mi hermano, que era ciudadano. Entonces me dijeron, usted no tiene que salir del país por nada, porque si usted sale, olvídese de los papeles. Y yo salí con mi hijo, porque mi hijo también no tenía papeles, y me agarraron allá en la frontera 8 veces, obispo. Me sacaron huellas de todos los dedos de mis manos y de todo. O sea, era imposible tener papeles. Me dijeron que yo no iba a tener papeles así. Hoy tiene los papeles. Hoy tengo. Ahora yo hasta, ¿verdad?, conquisté mi vida sentimental. Yo me acabo de casar, vamos a hacer 2 meses de casado. 2 meses? Sí. Então você chegou aqui sola, economicamente quebrada, enferma, deprimida, e hoje, sem papeles, hoje está curada. Estoy completamente sanada. Eso ya hace como unos 10 años que yo estoy sanada. Ya incluso me hice unos estudios apenas y fui, ¿verdad?, a hacer mis estudios y no salió nada. Yo no tengo nada. Yo, gracias a mi Señor Jesús, tengo 100% mi salud. Liberada, nada de depresión. Nada de depresión. Yo hoy tengo ganas de seguir adelante, de luchar por más, porque Dios tiene muchísimo más para dar más. Nosotros somos los que tenemos que tener el valor de hacer las cosas para Dios, porque no nos va a dejar la miseria. No estoy ya en la miseria. Se acabó. Se acabó todo. Y casó. Y me casé. Dios me dio la bendición de tener mi vida sentimental bendecida. ¿Cuánto tiempo? Voy a hacer 2 meses. Luna de miel. Sí. Aprovecha lá. Digam graças a Deus. Você vê? Que Deus isso? Justiça. É isso que Deus hace. Justiça. Mas Ele hace justiça com a persona, como ela dijo, que usa a fé. Porque a única maneira de que eu pueda acercar-me ao trono de Deus é quando eu uso a fé. Não é quando eu tenho fé, porque como ela dijo, ela tinha fé toda a vida. E ela está decía, eu não hago mal. Sou buena madre, hago as coisas bem, não sou mala persona, mas a vida é um fracasso. Por quê? Porque não é ter fé, é usar essa fé. É quando nós usamos essa fé, é que nos acercamos a Deus. E à medida que eu me acerco a Deus,
eu vou vencendo cada problema, cada dificuldade que tenha. Amém, gente? Mira no que está escrito na Bíblia. Você tem Bíblia aí? Abra rapidamente, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 7, verso número 9 em adelante. 7, 9. Se você não trago Bíblia, está na pantalla. Disse assim, ó: depois de esto, mirei e vi uma grande multitud que nadie podia contar, de todas as nações, tribos, pueblos e línguas, de pé, delante de quem? Do trono e delante do Cordeiro, vestidos com vestiduras que? Blancas. E com que? Mira-me a mim, por favor. Mira-me a mim. Mira-me a mim. Vamos despacio. Juan, ele viu uma multitud de pessoas que estavam delante do trono. E essas pessoas estavam de branco. E elas tinham palmas em la mano. As palmas, elas eram usadas quando se triunfava. Quando os imperadores romanos, eles veniam de suas campanhas de guerra, quando eles entravam em las cidades, a gente los saludava com palmas, porque era o triunfo. Você vê que quando Jesus entrou em la cidade de Jerusalém, o que a gente traía em las manos? Palmas. Eles não entendiam. Ali estava cumprindo-se a escritura de que o Messias entraria em Jerusalém de forma triunfal. Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele estava derrotando ao diabo. Ele venceria ao diabo ali dentro de Jerusalém. Foi quando ele foi colocado em la cruz, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Amém, gente? E a gente recebeu a ele com palmas em las manos. Aquelas pessoas que estavam e que estarão delante do trono com palmas em la mano, eram justamente os vencedores, aqueles que triunfaram, aqueles que se mantiveram fiéis, como digo a senhora, que perseveraram em la fé, que não se decaderam, que não se desanimaram, que não derraram, que as dificuldades los hicieran negar sua fé em el Senhor Jesucristo. Amém, gente? Vê, por favor, o verso número 13, para que podamos adelantar. Verso 13, 7:13. Diz assim: e uno de los ancianos habló diciendo-me: estes que estão vestidos com vestiduras blancas, quem são? E de onde han venido? E eu lhe respondi: Senhor mío, tu lo sabes. E ele me dijo: estes são os que vienen de la gran tribulação e han lavado suas vestiduras e las han emblanquecido aonde? Em la sangre del Cordeiro. E por esto estão delante do trono e lhe sirvem dia e noite em seu templo. Amém. Ou seja, aquelas pessoas que estavam delante do trono, que estarão delante do trono, essas pessoas são as que foram lavadas em la sangre. Elas não estavam ali por suerte, por casualidade. Elas só puderam acercar-se ao trono por causa do sacrifício que foi feito. Porque a sangre representa a vida, representa sacrifício. E por isso aquelas pessoas podiam estar delante do trono.
Se eu quero acercar-me ao trono de Deus, se eu quero ter uma relação com Deus, eu tenho que entender, eu vou a ter que sacrificar, eu vou a ter que negar-me a mim mesmo. Amém, gente? Se me hago entender? E aquelas pessoas que se acercam a esse trono, lhe servem. A quem? Ao que está no trono. Lhe servem dia e noite. Dia e noite. Aí ele disse assim, seguindo o mesmo versículo: e ele que está sentado no trono estenderá seu tabernáculo sobre eles. Sabe o que significa Deus estender seu tabernáculo sobre a persona? Significa a proteção de Deus para os sujos. Aqueles que andam em comunhão com Deus, aqueles que andam em fé, aqueles que andam cercas do trono, da presença de Deus, Deus los cobrirá com sua sombra. O Salmo 91 diz: ele que habita al abrigo del Altíssimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Direi eu ao Senhor, esperança minha e castilho meu, mi Deus em quem confiarei. Ele quer? Te librará. Ele te librará. Quem nos librará? És Ele. Vê aquela senhora, ela vivia com medo, porque ela não tinha papeles. E você sabe que a pessoa que vive sem papeles, ela vive com medo. Ao mais a hora como a situação anda, as pessoas vivem com medo. Você vê um obispo nuestro, um obispo da igreja, foi ele e 2 pastores a evangelizar em uma marqueta. Eles foram evangelizar e o pastor estava de traje. Imagine-se, o pastor é um obispo, não? É o obispo, um obispo, ele é meio assim, meio güero, olhos verdes, de traje, e entra dentro de uma marqueta, solo latinos. Quando ele entra com os 2 pastores, a gente vê assim, todo mundo sai correndo. Pensaram que era... Eu estava conversando com o muchacho que cuida do Pit Force, e ele digo assim: o bispo, eu mandei que os jovens, os chicos do Pit Force, me escrevessem nas coisas que mais os preocupam, os que mais les angustiam. 90% dos ninhos escreveram: tenho medo de que meu papá ou minha mamá sejam deportados e me deixem solo aqui. Coisas que você nem sabe que seus filhos sentem e passam. Coisas que você não sabe que seus filhos estão passando. Porque às vezes não pensa, chamaco, não se preocupa. Você está equivocado. Eles se preocupam mais do que você se imagine. Mas a Bíblia nos promete, é uma promessa que não é da Igreja Universal e nem tampouco do Bispo Franklin. É uma promessa que Deus isso, que aqueles que estão cerca de seu trono, Deus los cobrirá com sua sombra. Deus cobrirá, Deus estenderá o tabernáculo. Ou seja, Deus não permitirá que o mal toque em aqueles que lhe pertencem. Você vê, Deus proveu algo que para ela era impossível. Ela estava fichada 8 vezes. 8 vezes. Não foi uma vez, não. 8 vezes. Ela foi fichada. E aún assim lhe deram seus documentos. E agora já vai por lá cidadania. Porque Deus lá cobriu com seu tabernáculo. Quando você está sendo fiel a Deus, quando você anda em temor a Deus, Deus lhe tem que proteger. Ele lhe tem que proteger, não apenas de isso, mas protegê-lo de seus inimigos, protegê-lo de aqueles que intentam fazer-lhe mal, livrar-lhe de aqueles que intentam danhar sua vida. Deus protege a los que estão cerca de ele. Amém, gente?
Aí ele disse mais, mira no que acontece com quem está cerca do trono. Verso 16, ele disse, já não tendrão quê? Hambre e sede. Sabe o que significa isso? Não ter hambre e não ter sede? Significa que quem está cerca do trono de Deus, todas suas necessidades são supridas. Todas. E o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Não vai faltar dinheiro, não vai faltar trabalho, não vai faltar clientes, não vai faltar nada. Porque eu estou aqui, ó. Pão e água, necessidades. Deus suple, Deus sustenta aqueles que estão no trono, cercando do trono, como a Édia. Hoje ela pode ter bons trabalhos, ganhar melhor, porque Deus é fiel. Mas Deus é fiel com aquele que é fiel a Ele. Amém. Está claro isso? O que disse mais? El sol, leia por favor, el sol não los abatirá, nem calor alguno, pois el cordeiro em meio do trono, los que? Los pastoreará e los guiará. Aonde? E Deus enrugará toda lágrima desses olhos. Você vê que quando estamos aqui, ó, cerca de Deus, isso aqui é um símbolo, não? É um símbolo do trono de Deus. Quando nós outros estamos cerca do trono de Deus, nós outros temos tudo isso aí. Não falta pão nem água, não falta proteção, não falta paz, porque o Cordeiro, o próprio Cordeiro, quer dizer, o próprio Cristo, pastoreará. Ou seja, o próprio Jesus guiará. Jesus vai dar-lhe sabedoria para que você possa salvar seu matrimônio, porque Ele vai guiar, Ele vai dar sabedoria. E Ele disse mais, los guiará a manantiales de quê? Esse manantial de águas vivas é o Espírito Santo. Ou seja, o mais importante, Deus quer que eu receba seu Espírito Santo. Mas para que eu receba o Espírito Santo, aonde eu tenho que estar? Aqui, ó. Cercas do trono de Deus. Ou seja, cerca do Senhor Deus. Então, se Ele me dará seu Espírito Santo e enrugará. Você vê quantos anos ela sofreu sendo maltratada, golpeada, humilhada. Pensou que nunca mais ia ser feliz no amor. Você vê, está aí, ó. 2 meses de casada, feliz. O que Deus isso? Secou suas lágrimas. Porque quando nós outros estamos cerca de Jesus, Ele não permite que nós outros soframos, porque Ele não quer que soframos. Amém, gente?